Bom, gente, hoje eu vou estar ensinando para vocês decoração de MDF, tá bom? Vamos trabalhar com pintura complementar com adesivo lavável Hortência Azul. Eu tenho essa peça aqui de MDF, é um cachepô, né? Um porta-treco também você pode para colocar qualquer coisa dentro. E aqui eu fiz aquela pintura básica. Fiz uma mescla de pintura aqui no meu pote, né? Na minha caixa, no meu cachepô. Deixei essa parte de dentro uma cor clara como mineral, a parte do fundo também, mas aí vocês podem pintar. Aqui na tampa eu pintei o puxadorzinho de uma cor do azul, azul transparente, e aí fiz esse efeito aqui, tá? Mas aí vocês podem estar fazendo a mesma coisa do lado de trás da tampa. Aqui eu dei uma sugestão de você fazer um efeito bem simples com o rolinho e trabalhar com as pinturas também, que eu vou ensinar no decorrer do vídeo, tá bom? E aí vocês podem estar trabalhando aí com o efeito rendado, arabesco, os galhos, tá bom? E aqui também o que foi que eu fiz? Eu pintei, né, uma cor, dei a mescla, passei o rolinho, esperei secar e fui fazendo isso nos quatro lados do meu cachepô, tá? Então, bem simples. Aqui eu tenho o adesivo de Hortência Azul, né? Aqui é o adesivo lavável by Mamico, que nós temos aí disponíveis aqui no estoque, tá bom? Então, para adquirir esse adesivo, vocês acessam o meu WhatsApp de vendas, que vai estar passando aí na telinha, tá bom? Bem fácil, faz o recorte com a tesoura de bom corte, tá bom? E aí, vamos lá. Eu vou estar fazendo a aplicação, gente, nesse lado aqui, que eu esqueci de explicar para vocês. A mescla eu utilizei a tinta azul seco, tinta acrílica, a tinta PVA branca. Usei também a tinta cinza lunar, PVA. E a tinta acrílica é azul transparente, tá bom? Fiz essa mescla, mesclando com o PVA, o branco, o cinza lunar e o azul seco, para atingir essa cor que eu quis, tá? Passei o rolinho, esperei secar. E agora eu vou fazer a aplicação do adesivo, tá bom? Então vou estar utilizando esse daqui, essa figura maior. E também vou utilizar outra. Para fazer a aplicação é assim, ó. Você retira a película, dobra, ó, como eu sempre explico. Posiciona na peça. Posicionei o lado que eu vou querer. Aperto, vou apertando bem. E vou retirando a película atrás, com cuidado. E sempre apertando para não ficar bolha. Tá? Você vai apertando assim, ó. Se enroscar o lado, você tira e vai apertando até sair toda a película por completo. Tá bom? Passa essa dobradeira. Também vocês podem estar até utilizando aquela espátula da Conda, como eu sempre utilizo aqui nos vídeos, tá bom? Para ficar bem aplicado. Então passa a dobradeira nas pontas. Tá bem simples e bem fácil. Então vocês podem também estar passando, como eu já falei, a espátula, ou só apertar mesmo, verificando que, tendo cuidado para não ficar bolha, tá? E essa figura menor eu vou aplicar aqui, seguindo aquele mesmo passo. Então eu aplico uma figura menor que eu vou complementar com o arranjo, ó. Olha como ficou, desse lado eu fiz as duas, e desse outro lado eu trabalhei também com a figura que eu havia mostrado para vocês agora. Desse lado de cá, dessas outras laterais, eu vou estar trabalhando com carimbo, tá? Carimbo de silicone. Aqui do lado. Aqui na tampa eu já fiz a aplicação das figuras, né? Das flores da hortência. E agora eu vou complementar com pintura. Ó, eu vou começar por aqui, tá? Então aqui eu tenho as tintas que eu sempre uso. Branco, marrom escuro, verde oliva, o azul transparente ou azul seco, tá? Vou estar utilizando. E o amarelo ouro também pode ser amarelo limão, tá bom? Minha figura, eu vou pegar aqui um pincel. O pincel que eu vou estar utilizando para fazer o complemento, né? Da figura, né? Eu vou unir essa figura maior com essa figura menor para dar o efeito como se fosse de um arranjo, né? Para ficar bem bonito.
Então, as películas eu vou guardar, tá? Vou estar fazendo um efeito aqui com o meu pincel Pituar. Então, o pincel Pituar número 6 da Condor, 422, 424. Então, eu pego aqui, ó, na tinta, um pouquinho na tinta verde oliva e um pouquinho na tinta azul seco, tá? Pego, aí dou uma misturada nas duas cores, pego mais um pouco do azul e do verde, ó. Tá? Então, e aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar bem o excesso num paninho, no guardanapo, tá bom? Ó, encaixo a película que eu tirei, encaixo bem direitinho no desenho, tá? Correspondente ao desenho. E aí vou fazer isso, ó. Movimento circular, eu vou fazer esse efeito bem de leve, olha, criando essa sombra em volta do adesivo, que vai dar o efeito da figura acabar realçando nesse fundo azul. Tá? Olha como ficou. Fiz toda essa sombra. Depois que eu fiz isso, eu venho com o pincel Pituar e vou agora suavizando essa sombra em volta de todo o adesivo, ó. Movimento circular também, bem de leve com o mesmo pincel Pituar. Olha, lindo. Dá um efeito bem legal, olha. Tá bom? Fiz a mesma coisa aqui na figura menor. E agora eu vou dar os complementos de folha, né? Que eu sempre faço. Então, eu vou estar utilizando o pincel da Condor, pincel chanfrado. Esse aqui é o 227, número 14. Ó, tiro o excesso, umedeço o pincel, né? É muito importante que a cerda esteja bem fechada. E vou pegar a dupla carga de tinta agora. Começo com a minha tinta verde oliva, um pouco do branco. Vou matizar aqui, matizo. Pego um pouco do azul seco, do lado do branco. Matizo. Então sempre as cores que vai combinar com a decopagem, tá? Pego um pouco mais de azul e um pouco mais do verde, ó. E vou matizando. Escolho sempre um lado que está meio vazio e vou puxar as folhas, ó. Pressiono e puxo e faço aquele efeito, ó. Como a cor ficou muito clara das folhas, aí eu volto novamente e vou matizando agora para realçar um pouco da minha figura. Um pouco do azul, do branco, misturo bem. Um pouco do branco, verde oliva, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Do lado pressiono e puxo. Olha, a folha já ficou bem mais realçada. E vou fazendo os complementos aqui, ó. Pressiono e puxo. Vocês vão ver que esse detalhe da folha vai bem diferente, bem diferenciado, ó. Vou fazer uns batidinhos aqui também. Ó, faço uns batidinhos aqui. Ó. Então, se vocês não tiverem a habilidade de fazer as folhas, só esse batidinho vocês vão ver que vai dar um efeito bem legal na sua decopagem. Cria mais vida e enriquece a decopagem. Coloca um pouquinho de branco nas pontas. Ó, bem legal, né? Então é isso aí, ó. Você vai fazendo os batidinhos, tá bom? Com a pontinha do pincel sujo. Ó, vai dar um efeito bem legal, bem diferenciado. Agora eu venho com o meu pincel filete da Condor, número 0422. Peguei um pouquinho da minha tinta verde oliva, tá? E vou unir agora esse arranjo a esse outro, o arranjo maior ao arranjo menor, tá? Então pega um pouco do verde oliva, tá? Se sujou um pouco, você limpa. Vou pegar um pouco do verde, mesclo com um pouquinho do branco, ó, para ficar mais, para destacar e ter uma visualização boa, tá bom? Olha, fiz esses galhinhos. Agora eu vou também fazendo a mesma coisa, puxando os galhos. Eu gosto sempre de dar uma diluída na tinta, porque com esse pincel você consegue fazer traços longos e finos, ó. Pego do verde, diluo um pouco do verde oliva com um pouquinho do branco, ó, tá? Vou fazendo isso aqui, ó. E vou puxando os galhos, ó. Puxo os galhos legais pra cá.
puxa os galinhos. E aí você vai fazendo, ó. Bem legal, né, gente? Puxo pra cá também. Puxo entre as folhas. Coloco um pouco do marrom escuro. Também. E ficou assim, tá, gente? Agora eu vou pegar esse pincel, um pincel mais menor, o número 10, 424 da Condor, filamento sintético, pincel chato reto. Pego no branco para fazer os miosótis, ó. Pego num pontinho, na pontinha do pincel branco e vou fazendo umas pétalas, ó. Vou fazendo os miosótis, ó. Então faço uma pétala, duas, três, quatro e os miosótis, ó. Faço mais umas folhinhas aqui. Então, em cima do batidinho, eu uso como fundo para fazer isso. Que ela vai complementar com as folhas, as flores que já tem no adesivo. Então, pego aqui e faço isso. E aí, no outro lado da ponta do pincel, eu venho com o meu amarelo ouro, pode ser também um amarelo limão. E vou fazendo o miolinho das florzinhas de miosótis, ó. Na qual eu fiz, tá bom? Então, ó. Depois que eu fiz isso. Aí agora eu vou dar um efeito de sombra aqui na minha figura. Tá? Eu vou estar utilizando uma cor contraste. Geralmente eu vou estar utilizando o azul. Vou aqui usar o azul transparente, que é o azul mais escuro. Tá bom? Então você pode estar utilizando o pincel menor, chanfrado, mas aí a dica que eu quero passar para vocês é sempre utilizar um pincel maior, pincel chanfrado maior. Vocês conseguem fazer um efeito de sombreado com mais precisão e mais agilidade, tá? Aqui eu estou utilizando o número 16, pode ser o 18, tá bom? Ó, umedeça o pincel, bem umedecido. É muito necessário que tenha água na cerda para fazer esse degradê da matização, né? Vou pegar na minha tinta azul seco ou azul transparente. Ó, pegou um pouquinho do azul seco transparente, dou uma trabalhada aqui no meu pratinho. Ó, e aí eu vou começar do meio para as extremidades, tá? Fazendo assim você cria um efeito de um sombreado mais uniforme, tá? Então eu começo do meio, ó, para as extremidades e vou esticando. É muito importante que toda a cerda do pincel esteja na peça e não só a ponta, tá? Se você consegue fazer um sombreado com mais precisão e fica um sombreado mais delicado, um sombreado mais suavizado. Ó, vocês podem deixar os acabamentos secar, tá bom? Para não borrar. Aqui acabou borrando um pouco porque o meu azote ainda estava molhado, mas aí vocês esperem os acabamentos secarem para fazer isso, esse sombreado, tá bom? Coloca um pouco mais do azul, só para preencher essa parte aqui, ó. Tá? Ó. E vou suavizando. Sombreado feito, gente, aqui toda a minha peça. Aqui na parte do lado, eu vou estar trabalhando agora com carimbo. O carimbo que eu vou utilizar é esse de folhas. Olha que lindo. Carimbo bem legal. Carimbo de silicone by Mamico. Vou estar utilizando esse modelo aqui, tá? de folhas. Tá disponível no meu estoque de vendas. Aqui eu tenho um acetato, eu vou utilizar apenas para distribuir a tinta. E o rolinho da Condor. Vou utilizar também, você pode estar utilizando desses rolinhos maiores também, tá? É só para distribuir, espalhar em cima do carimbo. Coloca com um pouco da minha tinta verde oliva, um pouco no acetato. Pode ser uma bandejinha de isopor, tá? Um pratinho. E vou passar o rolinho. Então, começo a passar o rolinho. É muito importante que toda a tinta esteja no rolinho, né? Seja bem preenchido. Toda a extremidade do rolinho com tinta. Ó. Pego e vou girando
e vou espalhando a tinta no rolinho ao mesmo tempo que eu vou tirando o excesso. Olha só, ficar todo o rolinho todo preenchido. Pego o meu carimbo, vou colocar aqui em cima e vou passando, ó, bem de leve, tá? Passa bem de leve em cima, olha. Eu não posso apertar, porque se eu apertar, vai acabar vazando por baixo o relevo. E aí não vai dar certo, vai borrar, o trabalho vai ficar feio, tá? Então passa bem de leve no carimbo mesmo. Vou colocar aqui de lado, tá? Coloco o rolinho aqui, vou pegar a minha peça do lado e vou carimbar aqui, ó, nessa extremidade aqui de baixo. Pego o carimbo, vocês também, se tiver a base acrílica, você também pode utilizar. Aqui eu vou estar utilizando sem a base acrílica também para mostrar para vocês que é possível fazer. Aperto bem. Olha, levanto um pouco para verificar se apertou e retiro. Olha como vai ficar, tá bom? Aqui eu fiz esse efeito, fui intercalando as 3 folhas para fazer um arranjo. Eu vou também estar colocando as florzinhas, né, do adesivo, que também tem flores menores, tá bom? Olha, o carimbo vocês colocam na água para não estragar e o rolinho também. E aí depois do trabalho feito você só vai lavar. Aqui na minha tampa eu vou fazer um efeito rendado com arabesco, que é aquele efeito que eu sempre faço, em volta desse manchadinho que eu fiz do puxador, tá? Então eu pego um pincel redondo da Condor, esse aqui é o número 6, tiro o excesso, vou pegar na minha tinta branca, ó, pego na tinta branca, PVA branca, ó, deixo a ponta mais gordinha de tinta e vou fazendo isso aqui, ó. Faço uma vírgula pra cá, pego mais um pouco de tinta e faço outra vírgula pra cá. Faço agora pro lado contrário, desse lado aqui, pra ficar assim. Depois que eu fiz isso, aí eu pego o pinta-bolinha, modelo 555/1, na ponta número 4, e vou fazendo esses pontilhados aqui, ó. Tá? Dando esse efeito, vocês vão ver que é bem legal. Olha só. Vocês vão dando esse efeito, vai ficar assim, ó. Aqui na parte de trás da tampa, que eu já coloquei as flores, né? Eu também vou dar um efeito. Você também pode estar colocando na fita crepe, mas eu preferi fazer assim. Aqui também vocês vão deixar secar e fazer sombreado. Ó, igual como eu fiz aqui. Faz o sombreado e espera secar, tá bom? E aí vocês passam o verniz acrílico brilhante. Depois tudo seco, vocês passam ele para poder fazer aquela limpeza, tá? Na sua peça, tá bom? Passo com o rolinho ou com o pincel, tá? Faz esse efeito aqui, ó, tá bom? Isso eu sempre costumo deixar passar o rolinho depois de 24 horas, depois que todo o acabamento estiver bem seco. Tanto na tampa quanto em toda a peça, tá?